Saudações, turma ITA! Então, a última aulinha para finalizar essa nossa introdução à dinâmica, como eu disse, ainda vai ter o módulo 7, que é a força de atrito, então a gente vai continuar falando de dinâmica, vai só encaixar uma força a mais. Depois o módulo 8, aplicações, então tem mais um bocado de coisa para a gente falar. Vamos falar de vínculos geométricos, referenciais não inerciais, mas por hora aqui no módulo 6, é uma introdução, o que a gente precisa, a gente já varreu. Para finalizar aqui, então, na verdade, eu vou fazer, são 2 exercícios aqui com vocês, beleza? Do próprio material, 2 questões do ITA. Então tá aqui. Seção MITA já, página 23 aí do módulo 6, eu até sugiro que, na verdade, vou fazer aqui a questão 5 e a questão 7 com vocês. Acho que é a 7, né? Deixa eu ver. Isso, 5 e 7 do material. Mas sugiro que vocês tentem fazer antes. Então, rabisca um pouquinho antes de você ver a resolução. A gente faz esses 2 exercícios para a gente treinar um pouco e fixar e esclarecer até algumas coisas. Beleza, então olha aí. A questão 5 fala o seguinte. Uma pilha de 6 blocos iguais, de mesma massa Mzinho, repousa sobre o piso de um elevador, como mostra a figura. O elevador está subindo em movimento uniformemente retardado. Então, o importante é isso aqui, ó. Tem uma aceleração para baixo. A direção do movimento não faz a menor diferença para a gente, né? Isso aqui, essa setinha, representa a velocidade. Também falando que esse elevador está subindo, então a velocidade está para cima, porém no movimento retardado, a aceleração está para baixo. Como a segunda lei de Newton é F igual a ma, o que interessa para a gente de fato é só isso aqui, é só a aceleração, a velocidade não é F igual a mv. Se a velocidade está para cima ou está para baixo, se o movimento é acelerado ou retardado, não faz a menor diferença. Tem que olhar para onde que está a aceleração, é isso que vai definir. Então, por exemplo, se nesse problema o elevador, ao invés de estar subindo, se ele estivesse descendo, se a velocidade estivesse para baixo, então o movimento passaria a ser acelerado, né? Uma vez que agora a aceleração está a favor da velocidade, a física ia ser a mesma, a dinâmica ia ser a mesma, a resposta ia ser a mesma, ia ser o mesmo problema. Tranquilo? Então, só para você ficar atento, a velocidade aqui não faz a menor diferença em termos de leis de Newton, porque o que entra na segunda lei é a aceleração e não a velocidade. Ok, o módulo da força que o bloco 3, então aqui é o módulo da força que o bloco 3 exerce sobre o bloco 2, é dado por... Bom, nessa altura você já percebeu que a gente tem umas malandragens aí, que é assim, você poderia pegar esse problema e dividir. Coloca o bloco 1 separado, aí você vai ver a interação do 1 com o 2, depois coloca o 2 separado, você vai ver a interação do 2 com o 3. Pode ser, pode ser. Mas nessa altura, se a gente desenvolveu uma malandragem, você já sabe, bom, se esses blocos todos estão acelerando aí juntos, cara, na real mesmo, é como se tudo fosse uma coisa só, de massa 6m. Eu poderia fingir que tudo isso é um único bloco, não teria problema nenhum. Poderia aplicar F igual a MA para esse sistema. Só que isso não seria inteligente, porque se eu quero achar uma força de contato, tá aqui, né, entre o 3 e o 2, se eu considerei tudo como uma coisa só, desaparece essa força de contato. Então isso não seria exatamente muito inteligente. Porém, talvez pegar aqui, ó, considerar o 1 e o 2 como sendo uma coisa só. Agrupar esses caras aqui, como sendo um único bloco. E considerar, vamos pegar ali embaixo, considerar 3, 4, 5, 6 como sendo uma única coisa também, aí é bom, porque a única coisa que sobra é o contato exatamente entre a face 3 e a face 2. Contato entre o bloco 3 e o bloco 2. Talvez assim seja uma boa. Então vamos fazer isso, tá? Aqui, ó. Lembra que tudo está acelerando para baixo, com aceleração A. Esse seria meu bloco 1 e 2. Só que eu vou fazer essa jogada de considerar tudo como sendo uma coisa só. Então, pra gente, tudo isso aqui, ó, bloco 1 e 2, é uma única coisa de massa 2m. Não é isso? 2 blocos. Mesma coisa para esses caras aqui. Então, aqui é uma única coisa de massa 4m. Beleza ou não? E lembrando que aqui é a interface de contato, né, do bloco 3. E aqui embaixo é a face de contato do bloco 2. Então essa força entre essas duas superfícies de contato é exatamente o que ele quer. É a força trocada entre o bloco 2 e o bloco 3. Faz sentido? Então assim fica mais simples, né? Bom, vamos colocar as forças que atuam nesse bloco de cima. Existe o peso dele, que seria 2mg. M vezes G, só que a massa é 2m, né? Aí por ter um peso, né, esse carinha comprime o bloco de baixo. Então, vamos colocar numa força laranja. Então, ele empurra o bloco de baixo para baixo com uma força F. É uma normal, uma força de contato. Né? Vou chamar de F2, 3. Força de contato entre os blocos 2 e 3, ok? E aí, então, esse cara reage e faz a mesma força no cara de cima. Terceira lei, ação e reação. F2, 3. Beleza. O que eu sei é, se esse bloquinho... Então, agora basta a gente montar a segunda lei para esse carinha aqui. Por quê? Porque eu sei que se ele está acelerado para baixo, então essa força peso tem que ser maior do que essa força de contato. Quanto? O suficiente para gerar uma aceleração A nele. Então, se eu montar a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, a força resultante seria o peso, que é 2mg, menos a força de contato, que é o F23. Isso tem que ser igual a massa, mas a massa disso aqui é 2m,
vezes A. Concorda? Tranquilo? Passa esse cara para cá subtraindo, passa aquele para lá, aliás, desculpa, esse aqui vem para cá somando, né? Esse aqui vai para lá subtraindo, então vai ficar aqui F 2, 3, força de contato nos blocos 2 e 3, vai ficar 2mg menos 2ma, fator 1, 2m aí, então a força de contato é 2m, que multiplica G menos A. Numa boa, então tá aí, olha só, questãozinha simples. Não era o único jeito de resolver, claro, né? Poderia ter quebrado, né, o bloco 1 e o 2, colocar todo mundo separado, mas é um jeito já um pouquinho mais rápido aí, utilizando um pouco de uns artifícios que a gente já discutiu. Então, você marca na alternativa lá, acho que era a letra D a resposta, né? Não coloquei as alternativas aqui, mas era uma questão fechada. Tranquilo, né? Beleza. Então, você vê que essa altura do campeonato, com tudo que a gente fez, uma questãozinha dessa do ITA fica até light, né? Fica até tranquila. Beleza. Então, já temos muitas ferramentas na nossa mão aí, à nossa disposição. Questão 7 aqui então, pessoal, para a gente finalizar, olha só o que ele está falando. Um vagão de trem desloca-se horizontalmente com aceleração A, sendo G a aceleração da gravidade no local. Em seu interior, preso no teto, encontra-se um fio ideal de comprimento L, que sustenta uma massa M pontiforme, então um pêndulozinho, né? Em um determinado instante, o vagão passa a se deslocar com velocidade constante, então a aceleração some. Então aqui, ó, velocidade constante, mantendo a direção e o sentido anteriores. Nesse momento, a aceleração angular da massa M em relação ao ponto vagão em que o fio foi preso. Aceleração angular. Ok. Então, vamos dividir o problema em duas partes. Primeira parte é esse aqui, ó. Eu tenho um vagão acelerando, aqui eu supus que é para a direita. Tem um fio de tamanho L. E aí, o fio, a massa, né, começa a acelerar junto com o vagão. Por que ela fica para trás? Bom, primeiro, né, alguns jeitos de você pensar nisso. Você pode pensar pela lei da inércia, né? Inicialmente, o seu sistema era isso aqui, ó. O seu fio estava em repouso em relação ao vagão, ele estava assim. Concorda ou não? Uma vez que o vagão começa a acelerar, qual que é a tendência desse cara que estava em repouso? A tendência de quem está em repouso é permanecer em repouso. Então a ideia é que o vagão vai para frente e o cara fica para trás. Bem, ele não está ficando para trás, ele quer ficar parado, né? Mas em relação ao vagão que começou a ir para frente, isso é ficar para trás. Então por isso que o fio fica deslocado para trás em relação ao vagão. Faz sentido isso aí? Um outro jeito de perceber isso é o que a gente vai fazer analisando a dinâmica das forças. Então considere o seguinte problema, esquece o que ele falou por enquanto, de calcular a aceleração angular, vamos fazer um problema intermediário que é o seguinte, eu estou te perguntando, dado essa aceleração e dado a gravidade G, que a gente conhece, ele falou, né, gravidade, G, vertical para baixo, nosso bom e velho amigo aí, né, o problema que eu estou te propondo aqui é o seguinte, quanto que vale de quanto que esse pêndulo fica defletido aqui, né, qual que é o valor desse ângulo θ em relação à vertical, que esse pêndulo faz quando ele fica em equilíbrio em relação ao vagão, beleza? Então vamos lá, se ele está em equilíbrio em relação ao vagão, para um referencial que está aqui fora, para um referencial inercial, que vai montar as equações, lembra disso, hein? O menino que está aqui dentro, esse aqui não pode montar as leis de Newton, né? Por quê? Porque isso aqui, ele seria um referencial não inercial, ele seria um referencial aqui, ó, acelerado. Quem tem que montar as leis de Newton é um cara que está lá fora. Lembra desse detalhe, beleza? Para o cara que está lá fora, como é que é a dinâmica? Bom, quais são as forças que atuam no cara? As forças são as mesmas, né? Para quem está fora e para quem está dentro. Todos concordam sobre as forças, lembra disso? Então, tração T. E esse carinha teria um peso aqui também, mzinho G. Então tá aí, essas são as forças. Para esse cara, o que está acontecendo? O que seria minha direção tangencial? O vagão está acelerando para lá. A massa que está dentro do vagão também está acelerando para lá com a mesma aceleração. Então a direção tangencial para a gente seria a direção horizontal. Então isso aqui seria a direção tangencial. Portanto, a direção normal seria a direção perpendicular a isso. Então aquela história, as forças se anulam aqui na direção normal e a força resultante na direção tangencial gera a aceleração tangencial, que tem que ser a mesma aceleração do vagão. Então vamos lá, vamos decompor essas forças aí. No caso, ângulos alternos internos aqui também vale θ, a gente vai ter que decompor a tração. Então eu tenho uma componente aqui, Deixa eu tirar esse L aqui, que é o tamanho do fio. E aí sobraram os seguintes componentes. Aqui eu tenho uma componente de tração que veio sem o ângulo θ, então T seno de θ. E uma componente aqui da tração que vale T cosseno de θ. Beleza, então a física aqui é aquilo, né? Essa força cancela com essa, ou seja, o somatório das forças na direção normal vale zero, né? Chamando de x e y essas direções. Então, isso aqui significa que T cosseno de θ é igual a mg. Não é isso? Então, vamos lá. Então, isso aqui significa que T cosseno
é igual a mg. Beleza, guarda essa expressão aqui. T cosseno é igual a mg. Próxima equação para a direção tangencial. O somatório das forças na direção tangencial é a massa vezes a aceleração tangencial. Como eu estou equacionando para a situação em que o pêndulo está em repouso em relação ao vagão, o que significa estar em repouso em relação ao vagão para um referencial externo? Significa que essa bolinha ela tem que ter a mesma aceleração A que o vagão, ela está andando junto com o vagão. Faz sentido? Então, essa aceleração aqui, ó, m vezes A. Significa que essa componente aqui, ó, T seno θ, a componente horizontal da tração, ela tem que gerar naquela bolinha de massa m a mesma aceleração A que o vagão tem, para que ela esteja em repouso em relação ao vagão. Então, ela compartilha da mesma aceleração que ele. Faz sentido isso? Beleza, então tá aí. Pronto, você pode resolver isso daí tranquilo. Divide uma equação pela outra. Então, vamos chamar isso aqui, ó, equação 1 e equação 2. Então, se eu dividir, por exemplo, a 2 pela 1, 2 dividido por 1. Como é que vai ficar isso aí? T seno θ dividido por T cosseno θ, então dividindo o membro esquerdo de uma pelo membro esquerdo da outra, T cosseno, é igual a MA, membro direito de uma, sobre MG. Então, dividindo os seus membros direitos, então tá aí. O T vai embora, já era. Mzinho vai embora, já era. Então, eu acabei de achar seno sobre cosseno tangente de θ. Tangente de θ é igual a sobre G. Então, uma vez que eu te dei uma aceleração, e se você conhece a gravidade, normalmente a gente sabe, né, isso daí, você consegue calcular certinho qual que é o ângulo que esse pêndulo faz com a vertical quando ele fica em equilíbrio em relação ao vagão, em repouso em relação ao vagão, não é isso? Beleza. Pode ser questionado assim. Então, o θ é igual ao arco cuja tangente, né, é o ângulo cuja tangente vai dar sobre G, não é isso? Massa. Então tá aí, um problema intermediário a gente já resolveu, que é descobrir qual que é o ângulo que esse carinha faz com a vertical quando ele está em equilíbrio em relação ao vagão. Ok, guarda esse valor de θ. Daí o que ele falou foi, volta ali, de repente o vagão está lá com aceleração constante, aceleração A e tal, né? Então, beleza. E de repente ele para de acelerar, passa a andar com velocidade constante, a aceleração some, desaparece. Mantendo a direção e o sentido, cadê? Calcule a aceleração angular dessa massa. Então vamos supor, passando de página, o que aconteceu? O cara estava acelerando, o vagão estava acelerando, a massinha estava acelerando junto com ele, de repente o vagão para de acelerar, desaparece a aceleração dele, mas essa massinha aqui permanece com esse valor de aceleração, então ela vai embora, ela vai começar a entrar num movimento aqui, ó, oscilatório, né? Ela vai descer, descrever uma semicircunferência e tal, não vai mais estar em repouso em relação ao vagão. Então, o que a gente pode calcular? Bom, o que eu sei? O que eu sei é que, vamos lá, ele pede aceleração angular, né? A gente discutiu em detalhes lá nas aulinhas de movimento circular uniforme, no módulo anterior, como que você converte relações lineares e angulares. Então, lembra disso aqui, ó. Aquela aulinha de grandezas lineares e angulares, né? A gente viu que para a gente converter de um para o outro é só usar o raio. Então, a posição, ela era θ vezes o raio. A posição linear é a posição angular, o ângulo, vezes o raio. Lembra disso? Isso aqui você vai lembrar melhor. O V é ômega R, velocidade linear, velocidade angular, vezes o raio. E tinha uma também para aceleração. A aceleração tangencial, né? Ela é igual a alfa vezes R. No caso, essa aqui que interessa para a gente, ó. Ele pede quem que é a aceleração angular. Ele está querendo saber o alfa. Então, basta eu saber quem que é a aceleração tangencial e dividir pelo raio. Pode ser? Sendo que o raio aqui é L. O raio dessa circunferência é exatamente o quê? O tamanho do pêndulo. Beleza, então vamos fazer essa conta aí. Bom, o que você sabe, né? Para você achar a aceleração tangencial, lembra de um plano inclinado? Como que era a aceleração num plano inclinado? Você lembra? Num plano inclinado, a aceleração era g seno de θ. Será que aqui vai dar a mesma coisa? A gente vai ver que vai. Vamos fazer essa conta então? Então a gente tem esse θ inicial, que é aquele ângulo que a gente conhece, lembra? O arco cuja tangente vale A sobre G. Então eu tenho esse ângulo aí. Quais são as forças que atuam nesse cara? As forças que atuam nesse camarada é o peso dele e a tração. Peso e tração aqui, ó, no fio. Beleza. Aí, para onde que vai se dar o movimento agora? Ele mudou a direção tangencial. O movimento agora vai se dar para cá, ó. A velocidade do cara nesse instante vai ser essa aqui, ó. Deixa eu mudar até
esse ventinho que veio aqui do desenho anterior, né? Então agora esse pêndulo começa a oscilar. Ele não está mais acelerando horizontalmente junto com o vagão. O vagão não tem mais aceleração nenhuma. Isso aqui já era. Então, beleza. Ele vai se movimentar nessa direção. Então, a direção tangencial seria a direção tangente à circunferência e, portanto, perpendicular aqui ao raio. Perpendicular, então, aqui ao fio. 90 graus aqui. Beleza, então vamos fazer isso daí. Então, a direção normal é a direção que é perpendicular a ela, a própria direção do fio. Então, vamos lá. Como é que seria a conta aqui? Θ está aqui, ele aparece aqui ao termo interno. Θ também. Então o peso ele teria uma componente na direção normal e uma componente na direção tangencial, que é a direção laranja. Vou até destacar aqui então, a direção laranja é a direção tangencial. Beleza, então esse peso tem uma componente na direção tangencial, que seria essa componente aqui, concorda? Que vale o quê? P seno de θ. Ele teria também uma componente aqui, vou até colocar, né? P cosseno θ, na direção normal, que teria a ver com a aceleração centrípeta, né? Que o movimento não é retilíneo, ele é curvilíneo. Então, a resultante das forças aqui na direção normal teria a ver com uma aceleração centrípeta, mas isso não me interessa, porque para eu relacionar o alfa, eu preciso só da aceleração tangencial, né? Beleza, então, o que eu posso falar aqui? Lembra daquela equação que a gente montava? A equação era qual? Era que a força resultante, né, o somatório das forças na direção tangencial, tem que ser igual a massa vezes a aceleração tangencial. Qual que é a força resultante na direção tangencial, pessoal? A força que gera a aceleração tangencial é essa aqui, é P seno. P seno tem que ser igual a M vezes a aceleração tangencial. Se você se lembrar, essa aqui é exatamente a equação que a gente construiu para achar a aceleração quando um cara escorrega num plano inclinado. Beleza? Então ficou P seno, é o que? Mg seno de θ. Isso é igual a M vezes AT. Então, aqui, ó, M. Então, a aceleração tangencial vale G seno de θ, tal como é num plano inclinado, né? Então, a aceleração tangencial, G seno θ. Ou seja, você pode imaginar, só antes de a gente amarrar aqui as ideias, né? Você pode imaginar, fazendo essa relação com o plano inclinado, que um pêndulo simples, ou um movimento circular, de modo geral, né? Mas, vamos lá, um movimento de um cara, de um pêndulo simples, seria um movimento mais ou menos assim, ó. Então ele pega e descreve uma circunferência, né? Negócio mais ou menos assim. Uma hora ele vem parar lá embaixo, né? Então o movimento é um negócio mais ou menos desse tipo. Você pode imaginar que essa semicircunferência ela é uma sucessão de infinitos planos inclinados, cuja inclinação vai mudando o tempo inteiro. Então aqui, ó, aqui tem um plano inclinado aqui assim, aqui um plano inclinado aqui assim. Faz sentido? Eu consigo pegar então uma circunferência, desenhar maior aqui, ó. Se eu pegar uma circunferência, eu consigo construir um arco de circunferência fazendo a composição de infinitos planos inclinados, em que a inclinação desse plano inclinado vai ser tangente a essa circunferência. De modo que em cada ponto, então, a aceleração da partícula que está nesse movimento vai valer exatamente quanto? G seno de θ, que é a aceleração de cada plano inclinado, que aparece ali. Então, aqui, ó, essa aceleração seria G seno de θ. Em que esse θ vai mudando aqui, ó. À medida que o pêndulo vai se movimentando, o θ vai diminuindo. Então é tipo um plano inclinado de inclinação variável. Então aqui, ó, começa muito inclinado, depois a inclinação vai diminuindo até valer zero. Faz sentido? Então só para a gente entender que de fato era de se esperar que o resultado aqui da aceleração tangencial fosse a mesma aceleração que um plano inclinado, uma vez que eu posso imaginar esse movimento de circunferência como uma composição de infinitos planos inclinados, né? Enfim, beleza. Ideias do Newton, né? Cálculo infinitesimal. Mas então tá aqui. Então aqui a gente resolve o problema. A aceleração angular, ela é a tangencial dividido pelo raio, só que o raio do movimento aqui é L. Então, bom, então a aceleração tangencial eu jogo aqui dentro, é G seno de θ. Então isso aqui vai ficar G sobre L seno de θ, em que o θ, lembra lá, é o arco cuja tangente vale A sobre G. Então pronto, então o nosso alfa ficou sendo G sobre L, arco tangente de A. Aliás, seno do arco tangente, né, que é seno de θ. Então, G sobre L vezes o seno do arco cuja tangente vale A sobre G. Isso, essa aqui é a nossa resposta aí nesse bichão aí. Beleza, então tá aí uma questãozinha interessante também, hein? Misturando aqui alguns conceitos importantes e principalmente sempre aparece essa ideia de qual que é o eixo tangencial, qual que é o eixo normal, né? Então, esse seria o nosso gabarito. Também era uma questão fechada, se não me engano, depois você dá uma olhada, acho que a alternativa era a letra A, escrito desse jeito aqui mesmo. Turma, então é isso, hein?
Com isso, finalizamos esse nosso módulo 6, a introdução à dinâmica, já com muita coisa que a gente falou. Em breve a gente se encontra aí, dando sequência nos nossos conteúdos. Bons estudos a todos e até mais.